Você já olhou para o seu passado e teve aquele sentimento de ódio, de vergonha, uma vontade de ter uma máquina do tempo, voltar atrás, ter uma borracha e apagar todas as burradas que você já fez? Se você olha para o seu passado assim, eu queria que você ficasse comigo, porque eu vou falar um pouquinho sobre como olhar para trás, olhar para o passado sem sentir dor. Então, fica comigo até o final. Você sabe como é que funciona a plataforma? Se inscreva, deixe um comentário, dê seu like e bora comigo. Ao longo do tempo, nós fizemos uma confusão teológica acerca do passado. Muito provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar assim, que Deus jogaria no mar do esquecimento o nosso passado, fazendo uma menção a um texto que está lá em Miqueias. Só que fizeram uma confusão teológica, porque o texto não fala sobre Deus jogar no mar, nem é do esquecimento, é o mar das profundezas, mas o texto não fala sobre Deus jogar no mar o nosso passado. O texto vai falar que Deus vai jogar no mar os nossos pecados. Sobre o nosso passado, a Bíblia vai falar que Deus, ele não se lembra mais. Ou seja, sabe aquele pai que viu o filho fazer alguma coisa, uma travessura, quebrou alguma coisa, e o pai, ele opta em não trazer isso de novo à tona? Deus, ele optou em não lembrar mais do seu passado, mas você lembra dele. As memórias, elas estão lá, e de certa forma, em algum momento, você olha para trás e o sentimento provocado lá no passado pode até vir à tona. Então eu queria falar um pouquinho sobre como olhar para esse passado e não sentir dor. Para você conseguir olhar para o seu passado e não sentir mais dor, é interessante você entender para que serve o seu passado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para que serve o seu e o meu passado? Em primeiro lugar, o meu e o seu passado serve para mostrar o quanto Deus é poderoso. Porque provavelmente você que teve um passado sombrio, um passado subversivo, que causou dor, mágoa a algumas pessoas, muitas pessoas olhariam para mim e para você e diriam, só Deus para mudar essa vida. E foi o que aconteceu. Então, em primeiro lugar, seu passado serve para mostrar o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus pode mudar a história de alguém. A Bíblia fala sobre a história de um homem que, por algum motivo, ele deixa o seu convívio social e ele vai morar num cemitério, em uma cidade conhecida como Gadara. Talvez você já ouviu um pouco dessa história, a história do endemoninhado de Gadara. Esse cara não usava mais roupas, passou a dormir em cemitérios, e um dia ele teve um encontro com Jesus, e eu fico imaginando aquele cara 5, 6, 10 anos depois, trazendo uma mensagem de transformação, dizendo, olha, eu era aquele cara que morava em um cemitério, e Jesus mudou a minha história. Então, em primeiro lugar, seu passado serve para mostrar o quanto Deus é poderoso para mudar uma história. Segundo lugar, seu passado mostra que ainda há chance, ainda tem possibilidade. Outra história bíblica vai dizer o seguinte, que havia uma mulher que ela contraiu uma enfermidade. Essa enfermidade acompanhou essa mulher ao longo de mais ou menos 10 anos. Eu falo da mulher do fluxo de sangue. Talvez você nunca leu sobre essa história ou conhece ela, mas o que essa história traz de verdade? Que essa mulher possuía uma enfermidade que promovia sobre ela alguns empecilhos. Como, por exemplo, essa mulher ela é impedida de conviver socialmente com demais pessoas. Vale lembrar que na época em que essa história se passa, essa mulher vivia um período em que o ciclo das mulheres era tido como impureza, e quem sangrava tinha que ficar isolado. Essa mulher, ela além de ser impedida da convivência social, essa mulher também, essa enfermidade promovia sobre ela uma impossibilidade de se divertir. Quem doente vai procurar diversão? A Bíblia fala que ela gastou toda a sua riqueza, tudo que ela tinha em busca de cura. Até que um dia, essa mulher então, ela encontra com Jesus, e Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus, e de repente ela é curada, e a história, a partir daquele momento, a história é completamente mudada.
Então, o passado daquela mulher, aquele passado doentio, aquele passado onde ela gastava tudo em busca de cura, ficou no passado. E ela agora, eu fico imaginando essa mulher agora conversando com outros doentes, dizendo: olha, ainda tem chance. O passado dela mostrava para os demais que ainda tem chance. Assim é o meu e o seu passado. Mostra para pessoas que talvez estão vivendo coisas que você viveu no seu passado, coisas terríveis. Mostra para elas que ainda tem chance de mudança. E o terceiro motivo, o terceiro porquê, para que serve o meu e o seu passado, para você conseguir olhar para trás e não sentir mais dor, é saber que o meu e o seu passado serve para mostrar o quanto Deus te ama. Porque quem além de Deus amaria um viciado como eu e você? Quem além de Deus amaria um fracassado como éramos no passado? Quem além de Deus amaria alguém como eu e você? Nós não costumamos utilizar um conceito que é utilizado para o lixo, que é o conceito da reciclagem, mas se você parar para pensar, eu e você não somos lixo, mas se você parar para pensar, o que Deus fez com a nossa vida foi um processo de reciclagem. Porque o lixo é aquilo que fede, o lixo é aquilo que é podre, o lixo é aquilo que as pessoas jogam fora. E quando alguém encontra com Jesus, aí aquilo que cheirava mal passa a não ter aquele cheiro mal, você passa a ter agora o perfume de Cristo. Aquilo que não tinha valor nenhum, agora tem valor, porque Ele colocou um valor diferente na sua vida. Então, se você quer olhar para o seu passado e não sentir mais dor, não sentir mais vergonha, comece a entender que o seu passado mostra o poder de Deus. O seu passado mostra que ainda tem chance para algumas pessoas, e o meu e o seu passado mostra o quanto Deus nos ama. Mas se você ainda olha para o seu passado e tem dificuldades de lidar com o sentimento que ele produz, eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala sobre transformação, passado que foi transformado e uma vida que foi perdoada. Eu vou deixar também um link na bio de uma indicação deste livro, Perdão Total, onde você vai conseguir lidar com as ferramentas para aprender a perdoar. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que vive esse sentimento ruim acerca do seu passado, e Deus te abençoe. Até mais.